Olá! Hoje a UniBF tem o prazer de levar até vocês a palestra sobre inteligência emocional, uma capacidade fundamental para o mundo do trabalho. Com certeza, um profissional de sucesso em sua área, independente da área que for, desenvolveu e aprimora constantemente sua inteligência emocional. E para falar sobre esse tema, a nossa convidada é a terapeuta sistêmica Regiane Abraão. Olá, Regiane, seja bem-vinda à Faculdade UniBF. Boa noite, muito obrigada. Você é graduada em Educação Física, em Pedagogia, em Letras Português e Inglês, em Letras Português Libras, possui especialização em Educação, métodos e técnicas de ensino, em Educação Especial, em Saúde para o professor do Ensino Fundamental e Médio, em Libras, Língua Brasileira de Sinais, né? Em Educação à Distância e em Constelação Sistêmica Integrada. Tem o mestrado em Ensino, Formação Docente Interdisciplinar, é professora da Educação Básica, do Ensino Superior, é docente pró-Libras do Ministério da Educação, é terapeuta sistêmica, especialista em constelação familiar, enneagrama, inteligência emocional e desenvolvimento pessoal. Poxa vida, hein? Nós estamos muito bem acompanhados e acompanhadas, não é mesmo? Bom, antes de lhe passar a palavra, professora, eu quero lembrar que esse evento é a abertura da nossa semana acadêmica, né? Então, entrando aqui no nosso canal, Faculdade UniBF NEAD, você tem a programação completa dos cursos de História, Matemática, Ciências Biológicas, Linguagens, Pedagogia, Recursos Humanos, Administração e Contábeis. Então, aproveite e se inscreva aqui no nosso canal. No decorrer da palestra, nós teremos aí a mediação no chat pela professora Lisiane e pela professora Daniela. E vamos ouvir agora, então, a nossa convidada, a professora Regiane Abraão. Boa noite, então. Uma satisfação estar aqui com vocês. Agradeço imensamente o convite. Realmente uma honra muito grande poder falar com vocês hoje sobre um assunto que eu gosto tanto, né? Bom, então vamos lá. Como a professora já me apresentou, né? Dispenso novas apresentações. Eu sou a Regiane Abraão e eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui sobre inteligência emocional, ok? Eu já vou iniciar dando uma orientação aí para que vocês preencham o formulário quando elas colocarem o link, porque vai ter um presente para vocês depois, tá bom? Um presente meu para vocês, para quem acompanhar aí a nossa palestra. Bom, então a inteligência emocional seria o quê? O que é uma pessoa, né, inteligente emocionalmente? É essa capacidade que o indivíduo tem de administrar as suas próprias emoções ao seu favor. Um indivíduo emocionalmente inteligente, então, é aquele que consegue identificar as suas emoções com mais facilidade. Observe, identificar as suas emoções. Então, nós vivemos numa sociedade, na atualidade, que prega muito a felicidade, né? Ninguém posta nas redes sociais seus momentos de dificuldade, seus momentos de um ou outro, né? Que ainda gosta de expor, que posta realmente tudo, né? Mas assim, a grande maioria das pessoas transmite aquela imagem de que está sempre feliz. É uma felicidade constante. Quando a gente fala em inteligência emocional, dá essa impressão de que você tem que estar sempre feliz. Mas, na verdade, a questão é que você vai sentir todas as emoções, né? Não existe emoção boa ou emoção ruim. As emoções, elas têm uma determinada função na sua vida. O medo, por exemplo, ele te deixa alerta para um perigo que pode estar ocorrendo e pode fazer com que você, os seus
o seu sentimento de medo pode fazer com que você fuja de alguma coisa que está ameaçando ali a sua vida, né? Ou o seu bem-estar de maneira geral. Então, as emoções não são boas ou ruins. O que acontece é que muitas vezes as pessoas deixam expor, né? Deixa vir à tona uma emoção no momento errado. Então, é o que a gente chama de explosão. A pessoa tem uma explosão de raiva, de repente, no ambiente de trabalho, não é um ambiente adequado para aquilo, né? A pessoa tem, enfim, não está adequado à emoção com o momento. E ser inteligente emocionalmente é você gerir essas emoções, você entender que, olha, eu estou sentindo muita raiva nesse momento. Mas aí você esteja consciente do que você vai fazer com essa raiva. Eu vou respirar fundo, eu vou, né? Enfim, vou tomar um copo d'água. Isso é que é a inteligência emocional. É você direcionar adequadamente cada uma das suas emoções, né? Mas de onde é que vem isso, então? Eu gosto de mostrar sempre a referência de que, assim, não é assim só a professora Regiane que está falando, né, sobre inteligência emocional. Existem bases teóricas, bases científicas para isso, né? E uma das primeiras nós podemos datar de 1920, com o estudioso Edward Thorndike, que foi, então, um renomado psicólogo, e ele começou, então, a descrever esse conceito de inteligência emocional. Porque antes disso, existiam apenas os testes de QI, de consciente e de inteligência, né? Então, a pessoa, às vezes, tem um QI de 160, mas ele não consegue lidar bem com as pessoas, não tem amigos, é uma pessoa isolada socialmente, né? Então, como uma pessoa tão inteligente, teoricamente, né, estatisticamente, pelo teste de QI, ela não consegue usar essa inteligência. Então, aí o Edward Thorndike começou, então, a se aprofundar aí nessas questões de que, então, essa inteligência não pode ser só uma inteligência lógico-matemática, só uma coisa assim, capaz que o teste de QI é capaz de mensurar, né? E aí, em 1950, então, Abraham Maslow, ele também um dos psicólogos humanistas, começou a descrever, então, como que as pessoas podem direcionar aí a sua força emocional, tá? E aí ele criou essa famosa pirâmide de Maslow, que é bastante conhecida e muito aceita aí até hoje, né? Muito aceita aí, faz muito sentido na vida da grande maioria das pessoas. Então, ele identificou que as pessoas vivem no sentido de, primeiro, garantir as suas necessidades básicas, sua necessidade de alimento, roupa, repouso, moradia. Depois, as pessoas vão em busca de um relacionamento, de amizades, família, amor, né? Depois, ela vai em busca da estima, da confiança, das conquistas, de se consolidar ali com o respeito aos outros, a questão da autoestima, né? E depois, então, ela vai em busca da realização pessoal, assim, das questões mais profundas da existência humana, né? Uma pessoa que está buscando alimento, buscando que não tem ainda, por exemplo, segurança, não tem onde morar, não tem certeza de que vai ter alimento todo dia, é uma pessoa que não está muito preocupada ali com a profundidade da existência da vida humana, né? Uma pessoa que está querendo garantir o básico. Então, a vida humana caminha nesse sentido, né? Então, essa foi a descoberta aí, que Maslow colocou nessa pirâmide, que a base ali, né, são as conquistas mais concretas, e depois é que as pessoas conseguem, então, ir elevando, expandindo a sua consciência na direção de novas conquistas. E aí, então, em 1980,
Howard Gardner, ele publicou o livro As Estruturas da Mente, e aí ele começou, então, a aprofundar um pouco mais na questão da inteligência emocional, certo? E de acordo com o Gardner, os seres humanos, eles possuem diferentes formas de processamento de informação, e esses são meios, assim, independentes uns dos outros. E aí ele elaborou, então, as múltiplas inteligências, né? Foi Howard Gardner. E aí ele elaborou as múltiplas inteligências, onde ele identifica que existem pessoas que têm uma inteligência que é um pouco mais espacial, em geral, pessoas que dirigem bem, que se localizam bem. Tem gente, não tem uma pessoa que foi uma vez na casa de uma pessoa à noite, no escuro, e depois ela sabe voltar lá. Então, uma pessoa que tem uma inteligência espacial, ela se localiza muito bem, assim, né? É uma habilidade, é uma das várias inteligências, né, que a gente tem. Tem inteligência musical, tem inteligência lógico-matemática, a inteligência existencial, que são essas pessoas que ficam assim questionando, né, os porquês, que gostam de entender o porquê das coisas. A inteligência interpessoal, que são pessoas que têm bons relacionamentos, né? Então, inteligência corporal sinestésica, que são pessoas que são ligadas aos movimentos, à dança, enfim, são várias as inteligências. E aí isso ajuda muito, no caso, por exemplo, de crianças, né? Não dá para a gente colocar todas as pessoas na mesma régua, medir pela mesma régua. Então, nesse momento, quando a gente começa a perceber que existem vários tipos de inteligência, a gente percebe que não dá para colocar um peixe para voar, por exemplo. Ele nunca vai voar, né? E se você colocar ele para voar, ele não vai se dar bem. Ele se dá bem na água. Um pássaro nunca vai nadar também, nunca vai viver embaixo d'água. Ele se dá bem voando. Então, as pessoas são assim também. Às vezes, outro dia ainda conversei com uma mãe e ela estava muito preocupada, porque ela disse que o menino dela já estava com 6 anos de idade e uma professora lá da escola disse que ele não estava ainda completamente alfabetizado. E aí eu falei para ela, então, ficar tranquila, porque pode ser que não seja esse o forte da habilidade dele. Claro que ele vai aprender a ler e escrever, mas de repente ele tem uma outra habilidade. Aí perguntei para ela, falei, você nunca observou se ele tem uma outra habilidade, de repente para desenho, para dança? Aí ela falou, nossa, ele tem um ouvido para música, que ele escuta lá o violão, ele já sabe qual nota que é, e ele já sabe, tira música de ouvir, né? Eu falei, olha, tá vendo? Então ele tem uma habilidade mais para uma inteligência aí mais voltada para a música, né? Não necessariamente ele precisa já seguir o padrão de leitura e escrita das outras crianças, né? Eu falei, fica tranquila, dá mais um tempo para ele e tal, né? Não é uma coisa muito fechada. E agora o menininho já tá até maiorzinho, aprendeu. Aí outro dia encontrei com ela, falei, e daí, aprendeu a ler e escrever? Ah, aprendeu, nossa, a melhor coisa foi conversar com você, assim, porque eu tava, assim, ficando já apavorada, né? Mas então, quando você começa a entender isso, você observa que não adianta uma pessoa que não tem muita habilidade interpessoal, colocar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa dessa para trabalhar com atendimento ao público. Uma pessoa que não vai atender bem, não vai se dar bem, né? Ela vai se dar bem onde? Ela vai se dar bem num escritório onde ela trabalha de maneira isolada, por exemplo. Entende? Então, cada pessoa tem o seu ambiente que vai estimular aquela sua inteligência que é nata. E aí, mais recentemente, então, nós temos, em 1995, Daniel Goleman, que é um psicólogo também, e aí publica também ali um best-seller voltado para a importância das emoções, como essa capacidade de lidar
com elas e como elas impactam no desenvolvimento humano. E aí ele fez, então, 5 pilares. Ele elaborou 5 pilares da inteligência emocional. Então, assim, conhecer as próprias emoções, é saber em que momento você está com raiva, em que momento você está com medo, em que momento você está alegre, em que momento você está com nojo, com repúdio, em que momento. Então, identificar, conhecer as suas emoções. Controlar as suas emoções é o segundo pilar da inteligência emocional, de acordo com Daniel Goleman. Então, é você realmente. Eu digo, muitas pessoas relatam assim que no momento da raiva dá vontade de socar a pessoa. Então, controlar a sua emoção é não fazer isso, né? Mesmo que você esteja sentindo esse ímpeto, você consegue ter esse controle. E aí, o terceiro pilar é a automotivação, é você estar sempre buscando, né? Você estar sempre buscando a consciência do que você está sentindo. Isso aí é um grande pilar da inteligência emocional. Ter empatia, né? Você identificar, falar, nossa, a pessoa nesse momento, ou ela se descontrolou, ou ela tá, né? Ou de repente você estava ali num ambiente, a pessoa saiu repentinamente. Então, você identificar, ter essa empatia, falar, nossa, percebi que ela ficou com raiva, ela ficou chateada, ela ficou triste, né? Então, ter essa empatia de se colocar no lugar do próximo, né? E o quinto pilar, então, saber se relacionar com os outros. E aí é onde você entra muito, assim, no ambiente de trabalho, né? Se você sabe que aquilo irrita a pessoa, você não toca naquele assunto. Se você sabe, né, que determinado tipo de situação ele vai causar um desconforto, então você não, né, esse saber se relacionar. Ou ao contrário também, se você sabe que a pessoa gosta de determinada coisa, toca, converse sobre aquele assunto com ela, né? Então, esse saber se relacionar com os outros. E aí, então, diante disso, é importante a gente saber que, na atualidade, já existem os estudos que comprovam que nós temos 3 partes, não 3 cérebros, né, diferentes, mas são 3 partes do cérebro que foram se desenvolvendo ao longo do desenvolvimento da humanidade. Então, nós temos o cérebro reptiliano, que é aquele que age pelo instinto, né, que te avisa quando você está com fome, quando você está com fome, né, que são as questões fisiológicas realmente, que faz com que você sinta atração por algumas pessoas ou repulsa por outras pessoas, né? E aí depois a gente tem então o cérebro límbico, que é o emocional, que é essa emoção realmente, né? O ímpeto de você agir de maneira mais melancólica, ou mais alegre, né? Ou mais triste, ou enfim, está no emocional. E o neocórtex, então, que é o racional, que é onde a gente está no campo mental. E aí é interessante que quando a gente entra nessas formações, assim, nesses estudos terapêuticos, como a professora Rosiane, quando me apresentou, né? Eu tenho várias formações nessa área, eu sou analista corporal e comportamental. A gente observa que todas elas identificam, as ferramentas terapêuticas identificam a porcentagem que você a porcentagem que você reage, né? Age e reage na vida. A porcentagem que você anda no seu campo mental, no seu campo emocional e físico. Ou então que você está no mundo do pensar, do sentir e do agir, né? Ou então, de acordo com essa teoria aqui, quando você usa mais o neocórtex ou o cérebro límbico ou reptiliano, né? E isso identifica, então, vários... você vai percebendo como que você se sentiu em cada momento da sua vida. Que parte do seu cérebro você estava usando naquele momento, né? Não tem, às vezes, quando a pessoa diz assim, nossa, eu nem
nem quando eu vi, eu já tinha ido embora. Ou então, quando eu vi, eu já tinha feito. Porque ela agiu por impulso. Depois, quando o neocórtex chegou na conversa, é que ela foi ter consciência daquilo, né? Isso é muito comum. E aí a gente tem, então, aqui as 5 emoções básicas, tá? Todos nós, seres humanos, nascemos com essas 5 emoções básicas. E aí vocês vão lembrar daquele filme Divertidamente, porque é bem daquele jeito mesmo que acontece na nossa vida. A gente nasce com a emoção da alegria, do medo, da raiva, da tristeza e do nojo. São as 5 emoções básicas que já vem no programa de fábrica aí do ser humano. Sabe quando você compra um celular e ele já vem com aqueles programas, ou um computador, e ele já vem com os programas básicos ali para você ligar e executar algumas funções básicas? O ser humano vem com esses aí instalados de fábrica, né? E aí, no decorrer da vida, eles vão tomando o controle, né? A cada momento, a cada situação da tua vida. E aí, os sentimentos, então, qual que seria a diferença entre a emoção e os sentimentos? A emoção, ela é básica, realmente. Ela está dentro de você. O sentimento, ele é um termo, então, usado para designar uma disposição mental, né? Então, é de um propósito de uma pessoa com a outra. Os sentimentos, eles seriam as reações decorrentes da sua decisão. Então, além das sensações físicas que são sentidas, como consequência, por exemplo, do amar, né? Então, você sente alegria quando você está perto de determinada pessoa, você sente medo também, você sente seu coração acelera, né? E aí você decide se você vai se relacionar com ela ou se você vai evitar aquela pessoa. Então, esse é o seu sentimento, né? A decisão que você vai ter diante daquilo. E aí, o estado emocional. Se tem uma coisa que todas, e olha que é difícil isso, todas as teorias psicológicas concordam, é difícil elas concordarem, né? Porque cada uma parte de princípios diferentes. Então, nós temos, por exemplo, a psicanálise de Freud, que parte lá do subconsciente, de que a explicação para as suas atitudes estão lá nos traumas, e a gente consegue identificar onde é que ficaram suas âncoras, né? Onde é que você ficou naquele trauma e tal. Já existe uma outra linha, que é a cognitivo-comportamental, que direciona para frente. E daí? Você teve uma reação diante de determinada situação. Na próxima vez que isso acontecer, você vai fazer o quê? E na próxima vez, e para a próxima vez. Então, vai, né, adiante. Agora, se tem uma coisa que todos eles concordam, é que o ambiente tem uma força soberana para influenciar no seu comportamento, né? Então, em todas as situações assim que você passa, eu vivo um estresse constante no meu ambiente de trabalho. E aí, quem que é responsável pelo ambiente que você frequenta? Você. Não, mas eu não consigo, não posso mudar o ambiente. Não, você não pode mudar o ambiente, você pode mudar a sua atitude dentro daquele ambiente. Então, 90% é o que te acontece. Aliás, né? 10% é o que te acontece, 90% é o que você vai fazer com o que te acontece. Então, por exemplo, quebrou lá uma peça do teu carro. Você gastou R$ 400 para quebrar para trocar a peça. Você pode se sentir triste, deprimido, chateado porque aquilo aconteceu, né? Você não teve o controle do carro quebrar naquele momento, naquele lugar, enfim. Você pode levar para o lado negativo essa situação, tá? E aí são os 90% que você vai fazer com isso. Ou você pode levar para o lado positivo, você pode sentir gratidão
nossa, gratidão. Só gasta com carro quem tem carro. Só tem que trocar peça de carro quem tem carro. Quem anda a pé, quem não tem carro nenhum, nunca precisa gastar com manutenção nenhuma, né? Então, assim, você transmuta isso que te aconteceu, nos outros 90% você, nossa, olha, poderia ter acontecido uma situação pior. Que bom que o meu carro quebrou naquele momento ali, naquele lugar. Já pensou se eu tivesse já pego a estrada, né? Poderia ter sido uma coisa. Então, entende? A situação é a mesma. O carro quebrar e você ter que gastar um valor ali para trocar a peça. A forma como você vai reagir a isso, gerir essa emoção, é que é o diferencial, né? Eu sempre falo para os meus clientes em terapia, não é que a gente não sente, a gente continua, quando a gente está nesse universo de desenvolvimento pessoal, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas você é terapeuta, né? Você não tem mais problema nenhum. Os meus desafios continuam sendo os mesmos que todas as pessoas passam. Acontece que quando eu ainda não tinha as ferramentas terapêuticas, quando eu ainda não tinha o conhecimento do quanto que eu tenho o poder de influenciar as minhas emoções, o meu comportamento dentro de qualquer ambiente que eu esteja, eu ficava lá 1 ano, 6 meses sofrendo por aquela situação, né? Agora não, agora a gente já sabe, você já aplica uma técnica, ressignifica aquilo e vai para frente. Então, você sofre 1 dia, 2 dias, às vezes meio dia, né? Ou às vezes você já até evita. Então, esse que é o poder do ambiente, de influenciar, de você entender, mas eu vou mudar todos os ambientes, ou então eu vou me isolar, não vou frequentar ambiente nenhum para não ter problema com ninguém. Não, você tem consciência de que aquele ambiente que você precisa ir é um ambiente conflituoso, você vai ter inteligência emocional suficiente para gerir o seu estado emocional lá dentro daquele ambiente, entende? Então, o estado emocional, ele é a soma de todos os processos neurológicos que ocorrem com uma pessoa num determinado momento, ou seja, o seu humor, basicamente, né? Ele é tão importante porque todo comportamento humano é resultado de um estado emocional, tá? Ninguém nunca vai ter uma atitude sem ter tido uma emoção diante daquilo, tá? Então, qualquer coisa fabulosa ou horrível que você pode ter visto uma pessoa fazendo é resultado do estado emocional dela naquele momento, tá? Então, nós tendemos a pensar que a forma como nós sentimos é devido aos eventos externos, mas, na verdade, existe um processo interno que ocorre entre o evento externo e a sua reação, tá? Pode ver que várias pessoas, às vezes, a mesma pessoa, duas pessoas diferentes passam pela mesma situação e elas vão ter reações diferentes diante daquilo, tá? Então, por isso que as pessoas reagem, como eu acabei de dizer, de formas diferentes ao mesmo evento externo. Um dos elementos que determina isso é a nossa fisiologia, como é que você se coloca fisicamente diante disso, tá? Então, o nosso estado interno, ele altera a nossa fisiologia. Quando você fica triste, você tem a tendência de se posicionar cabisbaixo, ombros para frente, diferente de quando você está feliz. Então, mudar a nossa fisiologia muda também as nossas emoções, tá? Muda a sua postura, a respiração, a tensão muscular, a expressão facial, tá? Tudo isso afeta como nós estamos nos sentindo. Então, um grande exemplo disso é uma técnica que a gente chama de sorriso de Duchenne. Pode pesquisar aí na internet. Então, é uma técnica para a produção imediata de ocitocina, que é conhecido como hormônio da felicidade. Então, se você está num momento, num ambiente tenso, num momento assim de estresse muito grande, você coloca uma caneta, um lápis, né? Assim na sua boca, e você prende bem até o final, nos dentes do fundo, assim, ó.
Sorriso de Duchenne. O seu corpo, o seu cérebro, ele não sabe que você está simulando um sorriso. Ele identificou que os músculos da sua face se contraíram de forma que estão formando um sorriso. E aí, essa fisiologia dá o comando lá para o seu cérebro. Ó, solta a ocitocina aí, que ela está sorrindo. E isso é uma técnica bem importante que a gente pode usar, né? Você pode passar, se você quiser, o dia inteiro com uma caneta na boca aí, que isso aí com certeza vai contribuir muito para o seu estado emocional, para você se sentir mais feliz, mais alegre. Então, aqui, eu quero fazer com vocês uma experiência, tá? Para você observar o quanto que isso é relevante na sua vida. Então, você lembra aí de uma experiência desagradável que você passou na vida. Não precisa ser, assim, a mais trágica da sua vida. Uma experiência ruim, que não foi boa, entre em contato aí com essa situação, né? Lembra da imagem daquele dia, dos sons daquela cena. Entre em contato aí com essa situação ruim que você viveu, tá? Com a sensação que você teve quando você viveu isso. E agora, pensando nessa cena, você observa que para onde que você está olhando agora? Provavelmente vai ser para baixo, ombros direcionados para baixo. Então, quando eu comecei a dizer para você pensar numa situação triste, ruim, sua fisiologia, ou você fez assim, olhou para baixo, né? Então, sua fisiologia vai estar voltada para baixo, tá? E aí agora você faz o seguinte: levanta sua mão direita, deixa eu me projetar para trás assim para você ver, ó. Levanta sua mão direita bem alto. Estica bem o seu braço assim, ó, tá? Com a palma da mão voltada para você. Estica bem o braço. Lá em cima, assim, ó. E aí você olha lá na palma da mão. Olha aqui na palma da sua mão, tá? Olha fixamente aqui na palma da sua mão. Para cima. E aí, sem desviar o olhar da palma da mão, que tá lá em cima, você pensa novamente nessa cena desagradável aí, que você pensou agora há pouco. Então, agora, eu tenho certeza que a cena, ela vai estar menos nítida na sua cabeça. Ela não tá, ou ela tá menor, né? Ou ela tá mais embaçada, não tá tão rica em detalhes, tá? Então, pensar numa situação ruim olhando para cima é mais difícil do que pensar numa situação ruim olhando para baixo, tá? Esse é a minha grande dica para você hoje. Observe a sua postura, a sua posição, a sua fisiologia, tá? Isso acontece porque para ficarmos tristes, precisamos olhar para baixo, tá? Então, por isso é que jogar vôlei, por exemplo, é indicado para combater a depressão, porque você precisa obrigatoriamente olhar para cima, tá? Então, esteja sempre observando aí a sua postura e consciente do seu estado emocional. Inclusive, isso explica também por que nós temos um volume tão grande de jovens com depressão, com ansiedade, com transtornos, né, emocionais, porque eles ficam o tempo todo cabisbaixo aqui com a cara no celular, né, e acabam olhando pouco para cima, corrigindo um pouco a postura, tá? Então, olhar para cima traz também emoções mais positivas para sua vida, tá? Fica a dica aí. E aí, então, agora um exercício para você, tá? Na escala das emoções. Alguém comentando, ó, deu certo, a situação parecia mais leve. Então, é fisiológico, não tem como você ficar tão triste com a mesma situação se você estiver olhando para cima quanto se você estiver olhando para baixo. Se você estiver olhando para baixo, você vai ficar mais triste do que se você estiver olhando para cima, tá? Então, a fisiologia, a postura do seu corpo influencia completamente no seu estado emocional.
E aí, uma técnica, então, para ajudar você a aprender a controlar suas emoções, né? Muita gente me pergunta, fala, quando eu vi, já fiz. Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, né, já estava lá me indispondo com as pessoas. Mas tem como controlar isso. O que diferencia o homem dos outros animais é esse controle, é essa consciência, tá? Observe que nós somos os únicos animais que temos esse poder de decisão sobre a nossa vida. Porque todo o resto que tem no nosso corpo você pode encontrar num cavalo ou num porco, né? Quem dizia isso era Bob Proctor. Assim, um cavalo também tem rim, coração, estômago. Num porco também tem rim, coração, estômago. No corpo humano também tem rim, coração, estômago. Tudo que você encontra nos outros animais. Mas você já viu um porco reclamando que queria um chiqueiro melhor? Não. Por quê? Porque ele não tem o poder de decisão que nós temos, tá? Então, muitas pessoas acabam vivendo num nível animalesco. Percebam isso. A pessoa está sempre brigando, parece um cachorro avançando nos outros, né? Só que ela não percebeu ainda que ela tem consciência de poder mudar isso. Ela pode decidir controlar, falando, não, dessa vez eu não vou abrir a minha boca. Eu não vou responder. Eu não, né? Você pode se controlar, tá? Então, assim, para você fazer isso, você vai fazer o quê? Faça uma lista, tá? De situações que mexem forte com as suas emoções, tá? E aí, ao lado de cada item, você vai colocar uma nota de 0 a 10. O quanto que isso te tira do sério. Então, eu dei um exemplo aqui, encontrar com alguém que não gosta. Né? Então, às vezes, você é obrigado a trabalhar num lugar com uma pessoa que não dá, não combina. Você não suporta a pessoa não suporta você. E aí, o quanto que isso te tira do sério, né? Então, você vai colocar lá, encontrar com fulano de tal. Quanto que isso te tira do sério? Ai, nossa, é insuportável. Marca lá 10. Não, tem dias que não é tão ruim, marca um 8. Às vezes, um dia sim, um dia não. Então, marca um 5, tá? Você marca aí, você vai fazer a sua escala das emoções. E aí, ainda ao lado de cada item, você vai marcar uma ação que é melhor para você fazer. Então, assim, você vai criar um gatilho. Por exemplo, eu sei que eu vou encontrar com fulano que eu não suporto olhar para a cara dele. Mas a hora que eu encontrar com ele, eu vou encher minha boca de água. Eu vou tomar um copo d'água. A dica do copo d'água é incrível, gente. Tira a gente de muita fria. Porque se você tá com a boca cheia de água, você não responde. Você pode escutar e ficar quieto. Você, sabe, deixa de se comprometer por causa do que você disser. Então, na dúvida, enche a boca de água que você não se mete em fria. Então, você vai criar um gatilho, tá? Ou vai sair para tomar um chá, um café, vai no banheiro, enfim. Então, no momento que você sentir essa emoção, lembre-se da melhor ação que você listou para aquela situação, tá? Então, pode variar o gatilho mental aí que você vai acionar. Então, se é uma pessoa que você não suporta, mas que você tem que encontrar todo dia, então todo dia você vai com uma garrafinha de água. A hora que você olhar para a cara da pessoa, você enche a boca d'água. Ou você, sabe? Então, começa a trazer para o consciente. Leva lá para o neocórtex, tá? Porque esse impulso, ele vem lá do seu instinto, né? Vai disparando e daí passa para o límbico, aquilo se torna uma emoção, e aí você tem, então, o seu neocórtex, você tem o seu racional para decidir o que você vai fazer, tá bom? Nesse sentido aqui, o autoconhecimento é muito importante.
É muito importante, como o próprio nome já diz, andar nesse sentido de se autoconhecer, tá? Então, dessa forma, você inicia esse processo de inteligência emocional. Você se torna consciente dos seus sentimentos e entende como agir e mudar o seu estado mental, emocional, energético, né? E até físico. Você se coloca ali na postura, respira fundo e vai. Tá bom? Então, essa técnica pode ser usada para momentos de estresse, ansiedade, tristeza, raiva, enfim, né? O pessoal tá gostando aí das dicas, né? Sabe que a inteligência emocional e o autoconhecimento são assuntos que a gente não aprende na escola, né? A gente aprende na escola, como o próprio nome diz, é uma educação básica. Você aprende a se localizar geograficamente, você aprende que o sol nasce de um lado e se põe do outro, você aprende as operações matemáticas para você poder comprar, vender depois, né? Lidar com dinheiro, você aprende a leitura, a escrita, você aprende o básico, mas depois que você passa pela educação básica, você precisa então ir na direção desses outros conhecimentos que são mais refinados, mais elaborados, né? E aí, voltando lá na pirâmide de Maslow, quem está correndo atrás do pão de cada dia, né? Se a pessoa está em busca ali das necessidades básicas, ela vai estar lá se preocupando, pensando se ela está com raiva, se ela está triste, se ela está, né? Então, essa consciência, quanto mais você eleva o seu patamar de consciência, mais você consegue ter o domínio, o seu poder de decisão maior, tá? Direcionar melhor a sua vida, tá? Agora, um exercício aqui para vocês também de empoderamento, tá? Uma técnica que vai ajudar você a se sentir com uma maior estima. Então, você se faça aí as seguintes perguntas, vai anotando aí num papelzinho. O que deixa você feliz? Tem muita gente que não sabe dizer o que te faz feliz. O que te faz feliz? Pensa sobre isso. Tem gente que não sabe responder. Pelo que você é feliz na sua vida agora? Que nesse momento, porque às vezes você fala assim, praia me faz feliz, mas eu não tô na praia agora. Então, né, porque você não tá na praia agora, você não tá feliz? Não, o que te faz feliz agora, nesse momento, tá? Pensa aí sobre isso. Para cada pessoa, não tem certo e errado, tá? Para cada pessoa vai ser uma resposta. Então, assim, por exemplo, para um fumante, como ele gosta de cigarro, fumar vai ser uma coisa que faz ele feliz, né? E isso é bom para a saúde? A gente sabe que não. Só que essa decisão de ser fumante ou de não ser fumante é de quem? Da pessoa, né? De cada um. Então, uma coisa que eu sempre digo, muitas vezes eu atendo clientes em terapia, a pessoa vem reclamando porque o meu marido faz isso, não sei quem faz isso, não sei quem faz isso, não sei quem é aquilo. Você pode, você tem autonomia para agir na atitude do outro? Não. O único lugar desse universo inteiro, não é nem no mundo, é no universo vasto e infinito de possibilidades, que você tem poder e autonomia para mudar, é você mesmo. Então, é a forma como você vai agir diante disso. E o ambiente tem muito poder nisso. Não mudar o ambiente. Então só vou frequentar ambiente light, onde as pessoas não discutem, onde ninguém me contradiz com nada, né? Ninguém me frustra. Não é isso. É você ter consciência dos vários ambientes que você precisa frequentar, como é que você vai, a sua atitude diante daquilo. Então, se eu sei que eu vou ter que ir num ambiente que é conflituoso, e as pessoas, tem ambiente que é tenso, né? Tem ambiente que parece um barril de pólvora, é um oi meio atravessado que você falar, pronto, aquilo vira uma discussão. Se você sabe que o ambiente tem aquele perfil, vai você emocionalmente preparado para não reagir, né? Então, o grande lance da inteligência emocional
A gente busca não reagir, a gente busca responder. E muitas vezes o silêncio é uma resposta, né? Eu digo para as minhas alunas, às vezes a gente vem com questões de relacionamento. Ele estava online e ele não me respondeu. Respondeu. Estar online e não te responder é uma resposta. Às vezes, né, não é a resposta que você gostaria, mas tá claro que se ele está online e ele não quer falar e ele não te respondeu, é porque ele não quer falar com você. Simples assim, né? Então parece um pouco duro, um pouco frio, mas é identificando esses ambientes é que você vai então conseguir lidar com as suas emoções, tá? Responda aí também, pelo que você sente grato na sua vida? É a questão do carro, né? Quebrou meu carro. Gratidão por ter um carro e ter que gastar com o carro, ou tristeza por, né, ficar ruminando aquela situação ruim? Toma como uma situação ruim ou como uma situação boa? Enfim, o que te deixa orgulhoso, feliz? Pelo que você sente orgulho agora. Então, assim, eu me sinto orgulhosa de terminar aqui a minha graduação, né? Muitos de vocês estão graduando aí. Mas hoje eu estou grata, eu estou orgulhosa de participar dessa palestra aqui, que está sendo um conhecimento muito útil para a minha vida. Eu já sei que amanhã, depois da manhã, quando eu encontrar com fulano, com ciclano, eu vou encher minha boca de água e eu vou acabar com aquele problema. Porque todo dia a gente discute. O dia que eu encher a boca d'água, acaba a discussão. Simples assim. Então, responde lá também na sua listinha aí. Quem você ama? Quem ama você? O que faz você amar essas pessoas? Então, você responde essas perguntas e, principalmente, leia, né, suas respostas em momentos que você não esteja com a energia tão elevada, tá? Serão propulsores de positividade e empoderamento no seu dia a dia. Guarde essas respostas sempre com você. Então, quando a gente fala da questão da energia, é que a gente sabe que tudo vibra, né? Tudo vibra. As coisas, as pessoas, somos todos feitos da mesma matéria, energia, em concentrações diferentes, né? Se você pegar, por exemplo, água, gelo e vapor, eles são a mesma coisa, não é? Só que a água, ela está numa concentração, está vibrando numa velocidade, o vapor está vibrando numa outra velocidade e o gelo está vibrando numa outra velocidade. Em geral, as coisas que vibram mais devagar são as mais pesadas. É o caso do gelo, por exemplo. Então, as moléculas estão vibrando bem devagar. Por isso que o gelo está duro lá, paradão. O vapor, ele já está vibrando mais rápido, né? Por isso que ele parece que some, né, no ar. E a água está vibrando numa outra velocidade. Então, tudo vibra. Agora, como é que você vai gerar? Como é que você vai determinar? Como é que eu faço, então, para vibrar mais ou vibrar menos, ou vibrar mais rápido, ou vibrar mais devagar? Então, existem as frequências que a gente vibra, tá? Existe a frequência do amor, existe a frequência da raiva, existe a frequência da apatia, tá? E aí, essa frequência, ela começa onde? No seu pensamento. Esse é o grande superpoder que as pessoas têm e que não sabem disso, tá bom? Então, eu agradeço imensamente aqui a sua atenção. Nós vamos sortear uma sessão de constelação familiar, tá? Que é uma das técnicas terapêuticas. Existem várias técnicas terapêuticas, e as técnicas terapêuticas, elas vêm no sentido de trazer consciência para você. Você tem consciência do que está acontecendo, é que você pode agir diante disso, tá bom? Então, eu peço que você me siga lá nas redes sociais, @RegianeAbrão1, eu tenho um canal no YouTube também, e gratidão pela audiência. Vamos dar uma olhada aqui nas perguntas, né? Se alguém perguntou aí. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Amamos, eu sou apaixonada pelo tema, como a gente já conversou.
O Igor Verdério está pedindo para a professora falar um pouquinho mais sobre energia. Ai, energia é bacana. É bem no sentido disso que eu estava dizendo, né? Então, tudo começa no pensamento. Quando a gente fala assim, pensamento positivo, não é que você tem que estar o tempo todo, feliz, só pensando em coisa feliz, ou então, essa pessoa não trabalha, né? Ou então, sabe assim, não é nesse sentido de pensamento positivo. Pensamento positivo é aquele lance de você fazer do limão uma limonada, certo? Então, os desafios, eles continuam acontecendo na nossa vida, só que o seu pensamento é que vai determinar que nível que você tá disso daí. Então, você decide pensar positivo, tirar um ensinamento disso, ou você decide ficar ali se lamentando, ruminando, sabe? Então, as situações, os desafios, eles acontecem indiscriminadamente na nossa vida, né? E essa energia é isso. A energia ela é a matéria-prima de toda a vida. E aí é onde você fica energeticamente conectado, você se conecta com pessoas, com lugares, com situações, né? E como que eu faço então, professora, para me conectar ou para me desconectar de ambientes, de pessoas que eu quero ou que eu não quero? Pelo seu pensamento, tá? Vou ensinar uma última técnica aqui que é muito importante, principalmente em casos de término de relacionamento. Se tiver alguém sofrendo aí porque terminou com o namorado, com o esposo, que aconteceu alguma coisa nesse sentido, mas para qualquer situação ruim, né? Ruim que a gente diz assim, que te deixe triste, né? Você, quando acontece uma situação assim, aquilo fica vindo, né, na sua mente. Aquilo fica vindo, aquele pensamento. Às vezes você perde o sono e fica ruminando, e fica ruminando. Isso vai te fazendo você ficar triste e faz você ter o comportamento, né, de tristeza. Então, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. E aí, a técnica que eu quero te ensinar é a seguinte: quando você se pegar pensando numa situação que você não quer, uma situação indesejada, você se pergunte: qual é o meu próximo pensamento? Qual é o meu próximo pensamento? Quando você se pergunta qual é o seu próximo pensamento, você desconecta daquilo que você estava pensando, retoma a sua consciência e, para responder qual é o seu próximo pensamento, você vai escolhendo o que você quer pensar. Aí é onde você sai da fossa. Tá bom? Então, lembre-se sempre, qual é o meu próximo pensamento? Qual é o meu próximo pensamento? E aí você vai direcionando aí o que você tem que fazer na vida, tá bom? Acho que é isso. Mesmo. Prof, tem mais algumas perguntinhas aqui. A Jaqueline fez essa pergunta. Gostaria de saber como proceder em entrevistas quando sentimos medo ou somos muito tímidos. Legal, isso é importante também. É verdade, exatamente. Às vezes tem situações, né? Entrevista de emprego, teste seletivo, você vai passar por uma situação assim que te deixa aflito, né? Antes disso, você já vai preparando a sua mente, já vai criando a realidade que você quer. Se é um teste que você tem que passar e você quer aquela vaga, você já vai pensando, sabe? Não, eu tô aqui, eu cheguei até aqui, né? Olha quanta coisa eu já conquistei na minha vida. Aí tem uma técnica que é importante que a gente chama da pose da Mulher Maravilha. Puxa aí a Mulher Maravilha na sua mente. Ela tá sempre naquela pose assim, com a mão na cintura, aquela postura imponente, né? Coloque-se na frente de um espelho e fique 5 minutos assim. Eleva o queixo, se olhando assim de cima, tá? Essa fisiologia traz empoderamento para você. Você faz isso 5 minutos e sai de casa e vai lá para sua entrevista. Eu tenho certeza que seu resultado vai ser positivo, tá bom? Porque o pensamento positivo, né? o pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, se você vai já no pensamento de derrota, você com certeza vai ser derrotado. Lembre-se que o universo ele traz aquilo que você pede, né? Então, você vai
empoderado, vai na posição de quem já conquistou aquilo, tá? Empina a cabeça e vai. E assim a gente libera energias boas, né? Então Isso, tudo com acaba certeza. convergindo, né? A Caroline escreveu assim, ó, tem alguma técnica que possa estar fazendo quando a gente tem aquela queda na autoestima? Acho que até essa do empoderamento também ajuda, né, professora? Essa é muito boa. E para autoestima também é muito bom, você puxa na sua memória, assim, nesse momento você está se sentindo ali, né, um pouco fracassado, um pouco triste, com a autoestima baixa. Mas você puxa na sua memória quantas vezes, quantos momentos de vitória você já teve, porque esse é um momento pontual, né? Então, se colocar na pose da Mulher Maravilha é muito importante, ajuda bastante. Outra coisa que ajuda bastante é meditar, sabe? Abre no YouTube aí, meditação para autoestima baixa. Tem zilhões. É meditação para cura emocional. Inclusive, você pode até procurar meditação de 5 minutos, né? Porque a gente não quer ficar o dia inteiro meditando também. Coloca um foninho e fica lá 5 minutos. O seu cérebro já é o suficiente para o seu cérebro encharcar aí o seu corpo de endorfinas, você poder retomar. Falando disso, do momento de autoestima, eu lembrei tem um exercício de prosperidade também para você. Às vezes você está se sentindo com relação a dinheiro, né? Ah, que está com pouco dinheiro, ou que tem pouco dinheiro, ou que ganha pouco, né? Começa a somar, vai voltando aí na sua vida e pense quanto dinheiro você já acumulou na sua vida, sabe? Então, se você ganha R$ 1.000, nós estamos no mês de novembro. Só esse mês, esse ano, se você recebeu R$ 1.000 em novembro, R$ 1.000 em outubro, R$ 1.000 em setembro, você já tem R$ 11.000 dentro do ano de 2022, não é verdade? Então, você não pode me dizer que você não tem dinheiro. Aí você soma com o ano anterior. Se você ganhou mais R$ 1.000 no ano anterior, você ganhou 13º. No ano, então, de 2021, você teve quanto? R$ 13.000 na sua mão. Com os R$ 11.000 que você já tem nesse ano, quanto que você já tem na mão? R$ 24.000. É bastante dinheiro, né? Entende? Então, isso ajuda você a perceber quanto de dinheiro que você já tem na sua vida. Porque esse dinheiro está na sua vida. Pode não estar na sua mão nesse momento, mas está no seu ano de 2021, está no seu ano de 2020, entende? Então, o seu cérebro, nosso subconsciente, ele não sabe te dizer que você está aqui agora. Você começa a pensar no dinheiro, você começa a perceber quanto de dinheiro você tem na vida. Tanto que a gente sofre por traumas na infância, situações que aconteceram lá nos seus 5 anos de idade, que você chora até hoje quando você lembra, com 40, 50 anos, não é verdade? Então, o nosso subconsciente, ele é atemporal. Ele não sabe que essa reclamação que você tem é uma reclamação infantil. Ele não sabe que você é um adulto já de 40 anos de idade e tá reclamando como se fosse um adolescente de 13. E o que faz isso? A sua consciência. Vem para o momento presente, estar presente no momento presente, tá bom? Essa é a minha Muito grande bom. dica para você. Professora, agradecemos a UniBF, todos os professores, alunos, convidados. Chegamos a uma audiência bem alta. Fico super feliz pela sua participação. E aí a gente vai relembrar, né, professora? Você vai sortear de todos os inscritos, né? Que a gente vai emitir certificados de presença aqui, né, para horas complementares, para quem precisar. E esses certificados e essa lista nós estaremos sorteando uma constelação. Aí a pessoa vai receber a informação, aí ela verifica, né, se ela quer efetivamente fazer para ela ou quer presentear, ou não quero, daí a gente sorteia um novo nome para esse presente, né, professora? Isso, é muito importante que você que ganhar a sessão de constelação familiar, nós vamos marcar, né? Vamos agendar, a gente abre eu abro a câmera aqui, você abre aí, enfim, só que a constelação, as técnicas terapêuticas em geral, elas mostram o quê? Elas trabalham com a cura emocional.
Para curar sua ferida emocional, a gente precisa olhar para sua ferida. E muita gente não quer isso, né? Então, se você ganhar a constelação familiar, é o que eu comento sempre. Depois não dá para desver, né? O que você vê, onde é que está o seu problema emocional ali. E aí, o que acontece? Tem muita gente que não quer olhar para sua ferida emocional, porque daí ela vai reclamar do que depois? Tem gente que não quer que a gente resolva o problema, tem gente que gosta de reclamar. E aí eu sempre pergunto: se eu resolver o seu problema, você vai reclamar do que depois? A vida fica muito vazia, né? Então, por isso que você tem que estar pronto. Então, se acontecer de você ganhar e você não quiser olhar para a sua ferida emocional, você passa para outra pessoa, presenteia alguém, né? Porque ao passo que tem gente que não quer, tem muita gente também que quer, às vezes busca, está procurando uma ajuda, né? E não encontra, né? Então, é para essa pessoa, é para quem quer, para quem está buscando. É um pouco doloroso, dói um pouquinho, mas só um pouquinho, tá, gente? Depois cura. O alívio que traz essa cura é que vai fazer com que você continue avançando na vida, tá bom? Muito obrigada. Professora, mais uma vez eu agradeço a presença de todos vocês e informo para vocês que nossa semana acadêmica da UniBF ainda continua. Saindo desse vídeo, vocês vão para o vídeo de novas tecnologias e educação. Teremos uma mesa redonda com 4 professores especiais aí, super com currículo maravilhoso aí para passar muita informação para vocês. Então, a gente se despede nesta palestra, na professora, nesta abertura maravilhosa que nós tivemos, e aguardo vocês na nossa mesa redonda, novas tecnologias e educação. Até mais! Até mais, gente. Beijo!